O dia D, ou também chamado de Operação Overlord, foi a ação que aconteceu em 6 de junho de 1944 e promoveu o desembarque dos aliados nas praias da Normandia no norte da França, com o objetivo de libertar a França e o noroeste da Europa do domínio nazista. Na madrugada do dia 6 de junho de 1944, enquanto milhares de navios se reuniam na costa da Normandia, tropas paraquedistas saltaram atrás das linhas inimigas com objetivos chaves como conseguir conquistar pontes, estradas, terrenos importantes e retardar a capacidade dos alemães de contra-atacar e facilitar o desembarque dos aliados nas praias. Muitos veículos foram modificados especialmente para o desembarque para assim poderem efetuar disparos de cobertura para a infantaria, porém foram poucos os que chegaram e muitos afundaram antes de chegarem na areia. O desembarque foi simultâneo ao longo de 5 praias, sendo elas nomeadas como Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. A praia de Utah era a praia mais a oeste de todos os setores do dia D. Foram feitos por tropas dos Estados Unidos apoiados por navios da Marinha Americana e da sua guarda costeira com a ajuda também da Marinha Real Britânica, canadense, holandesa e de outros aliados. O objetivo era conquistar uma cabeça de praia mais ao norte, próximos a importantes portos de Cherbourg. O ataque anfíbio foi feito pela 4ª Divisão de Infantaria e do 70º Batalhão de Blindados, apoiado por inúmeras unidades de paraquedistas da 82ª e 101ª Divisões aerotransportadas lançadas atrás da costa horas antes. Outro objetivo era isolar a entrada da península, evitando assim que os alemães reforçassem Cherbourg, permitindo que os soldados americanos tomassem os portos rapidamente. Os aliados enfrentaram 2 batalhões do 919º Regimento de Granadeiros e parte da 79ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. O ataque começou às 1h30 da manhã, quando unidades de paraquedistas da 82ª e 101ª Divisões foram lançadas na Normandia, no canto sudeste da península de Cotentin, no objetivo principal de capturar a crucial encruzilhada de Saint-Miraglise, capturar pontes intactas ao longo do rio Merdelete, assumir posições estratégicas para prevenir o reforço alemão, inutilizar uma bateria costeira em Saint-Martin-de-Varreville, capturar a eclusa do rio Dove em La Barquette e garantir as 4 saídas da praia de Utah para que a 4ª Divisão de Infantaria conseguisse avançar rapidamente após o desembarque. Outro importante objetivo da 101ª era tomar a cidade de Carentan, para tomar as cabeças de praia de Utah e Omaha. Embora tenham conquistado seus objetivos, muitas unidades aerotransportadas foram lançadas longe do lugar previsto devido ao mau tempo e ao fogo antiaéreo, assim não conseguindo se mover para os pontos pré-determinados até o fim do primeiro dia. A movimentação também foi dificultada pelos campos inundados e muitos planadores foram danificados durante o pouso por postes de madeira fincados no chão. Já o desembarque na praia começou em 4 ondas a partir das 6h30 da manhã, tomando a praia e as regiões vizinhas rapidamente, sofrendo pequenas baixas. Em seguida, os engenheiros começaram a limpar os obstáculos e as minas na costa antes da chegada de reforços também desembarcarem. E ao fim do primeiro dia, os aliados haviam capturado apenas metade da área que tinham como objetivo, com os alemães ainda segurando algumas boas posições defensivas. Porém, as cabeças de praia estavam completamente seguras. Em números, a 4ª Divisão de Infantaria Americana desembarcou em Utah 21.000 soldados no primeiro dia, sofrendo apenas 197 baixas. Já na operação de paraquedismo foram lançados 14.000 soldados, onde os mesmos sofreram combates intensos, tendo cerca de 2.500 baixas. Além disso, 700 homens das unidades de engenharia de tanques e da marinha foram mortos ou feridos por fogo inimigo. As baixas dos alemães são desconhecidas, mas se presume que tenha sido uma grande perda. Ao longo dos dias seguintes, a cidade-chave de Cherbourg foi tomada apenas em 30 de junho, após 3 semanas de intensos combates, e antes de recuarem, os alemães danificaram todos os portos na costa, atrasando o progresso aliado. Assim, os portos voltaram a funcionar apenas em setembro daquele ano. Um cabo localizado entre as praias de Utah e Omaha, chamada Pointe do Roque, foi encarregada pelo tenente-coronel James Rudder e 200 homens do 2º Batalhão de Rangers com contratorpedeiros providenciando fogo de cobertura para os soldados.
Eles tiveram a dura missão de escalar 30 metros de altura com a ajuda de ganchos, cordas e escadas para enfim destruir a bateria de canhões no topo em uma área que era defendida pela 352ª Divisão de Infantaria Alemã. Quando finalmente conseguiram escalar e tomar a ponte, os canhões que eram de objetivos serem destruídos foram removidos do local para uma posição na retaguarda 2 dias antes por ordem do Marechal Erwin Rommel, responsável pelas forças alemãs no oeste da França. Com isso, os americanos tiveram que adentrar mais para o interior e após algumas batalhas finalmente conseguiram destruir os canhões. Nessa zona, os americanos isolados acabaram tendo muitos dos soldados capturados, porém evitaram vários contra-ataques dos alemães, mantendo a posição por 2 dias. No fim, os americanos tiveram uma baixa de 72 mortos e 152 feridos. Já as perdas alemãs são desconhecidas. A praia de Omaha se estendia em 8 quilômetros da costa da Normândia de frente para o Canal da Mancha, indo de Saint-Honorine das Pertes a oeste de Vierzely-sur-Mer. Nessa praia o desembarque era de grande importância para unir as duas frentes ofensivas, assegurando a linha da praia entre Port em Bessel-Pine com o rio Vire, desse modo ligando o exército britânico que havia desembarcado no leste pela Praia Gold com as forças americanas que haviam desembarcado pelo oeste na praia de Utah. Tomar essa praia foi atribuída à 1ª e à 29ª Divisão de Infantaria Americana, na qual entrariam em batalha contra a 352ª Divisão de Infantaria Alemã. Essa divisão alemã, na qual era formada por um grande contingente de veteranos que lutaram na frente oriental e de adolescentes. Os alemães estavam amplamente posicionados com bunkers ao longo da costa. Sua estratégia baseava-se em barrar qualquer movimento pelo mar ainda na linha da praia. Para os aliados, muita coisa saiu diferente do planejado. Dificuldades na navegação fizeram com que a maioria das lanchas errassem seus destinos e as defesas eram muito duras, infligindo grandes baixas americanas. Com grande quantidade de tiros, os soldados de engenharia tiveram dificuldades para limparem a praia dos obstáculos. Além disso, muitas das embarcações ficaram presas e as tropas tiveram de andar cerca de 50 a 100 metros dentro da água, muitas vezes com água até o pescoço sob fogo constante. Com isso, as tropas enfraquecidas tiveram grandes dificuldades para liberar as saídas fortemente protegidas da praia, causando consequentes atrasos nos desembarques seguintes. Ao longo da manhã, pequenas penetrações foram acontecendo pelas tropas, improvisando ofensivas, conseguindo perto do meio-dia controlar a situação, abrindo alguns caminhos para sair da praia, e ao fim do dia pequenos postos haviam sido conquistados com os objetivos para essa praia sendo atingidos nos dias seguintes. Não se sabe o número preciso de vítimas americanas, mas se varia entre 2.000 a 5.000 mortos, feridos e desaparecidos. Já os alemães sofreram uma baixa de 1.200 mortos, feridos e desaparecidos. A Praia Gold foi a praia na região mais central dos desembarques. Localizada entre Port em Bessel no oeste e La Rivière no leste, tomar essa praia era de responsabilidade do exército britânico apoiados pela Marinha Real e elementos navais da Holanda, Polônia e outras nações. O objetivo dos aliados era assegurar a cabeça de praia, se mover para o oeste e capturar a região de Arromanches-Lisbons, assim estabelecendo contato com o exército dos Estados Unidos em Omaha, além de capturar Bayashi e o pequeno porto em Port em Bessel, conectando também com o exército canadense em Juno. Essa praia era defendida por elementos da 352ª e 716ª Divisões de Infantaria da Wehrmacht. O ataque começou com bombardeios navais às 5h30 da manhã e os desembarques anfíbios começaram às 7h25. Igual às outras praias, os fortes ventos dificultaram as operações de desembarque, contudo os bombardeios navais foram bem sucedidos e 3 dos 4 canhões alemães na costa foram destruídos, com o 4º canhão continuando em operação até o período da tarde, até que a guarnição alemã na região se rendesse no dia 7. Já os ataques aéreos não foram bem sucedidos,
Os aviões não conseguiram atingir totalmente as defesas alemãs em Le Hamel, que tinha metralhadoras e outros armamentos com visão para as praias. As artilharias alemãs com canhão de 75 mm causou danos até as 4 da tarde, quando um veículo blindado dos engenheiros britânicos lançaram uma bomba na entrada de trás do bunker. A infantaria britânica foi bem sucedida em limpar as fortificações alemãs ao longo da costa e avançaram mais adentro da região. Comandos do exército britânico avançaram sobre Port Imbecile e tomaram o controle da região com uma pequena sangrenta batalha. No outro flanco mais a oeste, o 1º Batalhão do Regimento Hampshire tomou Arromanches, e a 69ª Brigada de Infantaria Britânica no leste fez contato com os canadenses em junho. Os britânicos perderam mais de 1.000 homens entre mortos, feridos e desaparecidos. Já as perdas alemãs são desconhecidas, mas presume-se que tenham sido bem altas. A praia Juno se estendia de Courcelles, uma vila leste de Gold, até Saint-Aubin ao lado de Swords, e foi atribuída ao exército canadense com a ajuda de transporte marítimo e bombardeios navais pelas marinhas do Canadá, Reino Unido, Noruega e França. O objetivo da 3ª Divisão de Infantaria Canadense era cortar a estrada Caen-Baix, capturar o aeroporto de Carpiquet e ligar as duas praias Gold e Swords. A praia era defendida por 2 batalhões da 716ª Divisão de Infantaria Alemã. Os desembarques iniciais enfrentaram uma grande resistência dos alemães. O bombardeio naval e aéreo não foi de grande eficiência, pois não acertou as defesas alemãs, e o tempo marítimo atrasou as operações de desembarque dos blindados. Várias pequenas companhias conseguiram abrir caminhos para sair da praia, e com o avançar da manhã os soldados foram conseguindo limpar as defesas costeiras, porém os mesmos estavam sem o apoio de seus blindados, assim sofrendo grandes baixas. A superioridade em número e equipamentos dos aliados garantiu a vitória, mas devido ao grande número de soldados desembarcando ao mesmo tempo acabou causando um congestionamento e atrasou os ataques da maior parte do dia. Porém, com o entardecer, os soldados finalmente conseguiram rumar para a região adentro, em uma área onde as principais defesas alemãs contavam com metralhadoras 75 mm, fortificações de concreto, arame farpado e minas localizadas em Courcelles-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer e Bernières-sur-Mer, onde as mesmas cidades tiveram de ser tomadas em combates casa a casa e em outros pontos sendo preciso flanquear as metralhadoras para avançar. No final do dia, as unidades canadenses na região estavam perto de seus objetivos finais, com suas tropas cobrindo uma área de 19 km de largura e 10 km de profundidade. As baixas canadenses foram cerca de 961 mortos, feridos e desaparecidos, enquanto as alemãs são desconhecidas. A praia Swords se estendia em 8 km de Ostreiro até Saint-Aubin-sur-Mer, sendo a praia mais a leste de todas de responsabilidade do exército britânico, apoiados por navios da Polônia, Noruega, Marinha Real e outros. De todas as praias, essa era a mais próxima da cidade estratégica de Caen. 21 de 25 tanques conseguiram chegar à terra com sucesso para dar fogo de cobertura à infantaria. Porém, essa praia estava fortemente minada e coberta de obstáculos, tornando o trabalho de limpeza difícil e perigoso. Houve poucas baixas nos desembarques iniciais, mas rapidamente a praia foi ficando congestionada. Com isso, o avanço para a terra adentro foi lento. Avançando, os aliados entraram e atacaram Ostreiro, porém pontos-chave só foram conquistados vários dias depois. O ponto forte Morris, perto de Couleville-sur-Mer, foi capturado após uma hora de combate, e ao longo do dia outro ponto forte próximo dali, denominado Hillman, foi conquistado. Em direção a Caen, o avanço aliado é detido no final do primeiro dia, quando a 21ª Divisão Panzer Alemã lança um contra-ataque. Com isso, os alemães conseguiram atrasar 3 operações aliadas lançadas de Swords com Caen, só sendo conquistada somente um mês após o dia D. As baixas aliadas nessa praia foram cerca de 683 mortos, feridos e desaparecidos, e as perdas alemãs são desconhecidas. Os desembarques na Normandia foram a maior invasão marítima da história, com quase 5.000 veículos de desembarque e assalto, 289 embarcações de escolta e 277 dragaminas,
e com 160 mil tropas atravessando o Canal da Mancha. As baixas aliadas no total no primeiro dia foram de pelo menos 10 mil mortos, feridos ou desaparecidos, com 4.414 mortos confirmados. Já as perdas alemãs foram entre 4 a 9 mil mortos confirmados. Os planos aliados previam a captura de Carentan-Saint-Cloud, Caen e Baix no primeiro dia e ligar todas as praias exceto Utah a uma linha de 10 a 16 quilômetros. Contudo, nenhum destes objetivos foi atingido. As 5 cabeças de praia só foram unidas em 12 de junho, e Caen, que era o principal objetivo, só sendo conquistada em 21 de julho. Os alemães deram ordens à população civil, exceto aos que eram considerados necessários à guerra, para abandonarem essas zonas de combate. As baixas civis no primeiro e segundo dias da invasão são cerca de 3 mil mortos, feridos e desaparecidos. Esse foi o dia D. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse.